A primeira coisa que nós precisamos definir é o que é a psicologia organizacional. Bom, mas você que é psicóloga já deve saber, né, que é a área da psicologia que estuda as relações do homem com o trabalho. E claro, todos os fenômenos que ali acontecem, sejam eles cognitivos, psicológicos, subjetivos, comportamentais, enfim, tudo que tem relação, né, que está na relação do homem com o trabalho e vice-versa. Então, isso é o que estuda a psicologia organizacional e do trabalho, né? Ela tem, às vezes, tem essa sequência ali, né? Organizacional e do trabalho, mas aqui nós vamos falar psicologia organizacional, tá? Para o nosso entendimento ficar mais fácil aí da gente conversar sobre o tema. Então, foi uma área que o psicólogo ele conquistou dentro das organizações de trabalho, especialmente na área de recursos humanos ou departamento de recursos humanos, dependendo da empresa, né? Isso pode mudar de nome, pode ser a princípio somente uma área, mas pode ser também um departamento. Então, foi a primeira área dentro da organização, né? Que no começo até era chamada de psicologia industrial, que o psicólogo conquistou dentro das empresas. Então, para trabalhar, né, para estudar essa relação e para ajudar as organizações também, né, a estudarem essa relação do homem com o trabalho, com o principal objetivo naquela época de entender como é que a psicologia poderia ajudar para que a empresa tivesse maior lucratividade, para que o homem fosse mais produtivo, né? Então, veio essa necessidade inicial pela organização, né? A empresa queria saber o que fazer para tornar o profissional ali, o colaborador, o funcionário, enfim, mais produtivo. E depois, claro, teve um desenvolvimento da psicologia dentro das organizações que continua em desenvolvimento até hoje, né? Mas a gente tem avanços aí nesse sentido também. No entanto, a própria história, ela acaba nos mostrando essa evolução do psicólogo organizacional contratado como colaborador para o papel de consultor, né? Para o papel de consultor externo. No momento lá que tiveram várias demissões, enfim, teve uma crise, acabou que o psicólogo ele saiu de colaborador efetivo, ali de carteira assinada, para atender como consultor externo, ou seja, a empresa só contratava ele naquele momento ali que ela precisava para uma determinada situação. Então, esse foi a construção, né, da consultoria ao longo da história. Ou seja, o profissional faz todo o trabalho da psicologia organizacional, só que nesse caso, né, ele faz como uma empresa, como uma pessoa jurídica, né? Como autônomo, que a gente pode chamar também. Então, ele não está mais lá dentro da organização durante o período inteiro de trabalho, né? Todo expediente, todos os dias. Isso lá atrás, tá, gente? Isso é a história, né? Da construção aí do papel do consultor na psicologia organizacional, tá? Para a gente entender um pouquinho desse contexto, como tudo começou. Mas o foco, mesmo sendo consultor externo, o foco continua sendo essas relações do trabalho, do homem com o trabalho, né? E todos esses fenômenos que existem aí nesse ambiente corporativo. Mas ainda, no decorrer dos anos, muitas empresas também começaram a contratar como CLT, carteira assinada, consultores internos. Isso é mais recente, tá? Mas começaram a contratar, então, como consultor interno dentro do RH também. Então, eram profissionais ou são profissionais da psicologia, mas que são contratados com essa nomenclatura de consultor interno no RH. Então, existe a consultoria interna, que é onde o funcionário tem esse cargo, ou o colaborador profissional, enfim, tem esse cargo, consultor interno. Ele tem carteira assinada, é regido pelas leis do trabalho, enfim, esse papel de consultor interno, só que também temos a consultoria externa em psicologia organizacional, que é o foco dessa nossa conversa aqui, desse vídeo, tá? Então, o nosso foco é na psicologia, na consultoria em psicologia organizacional de forma externa. Uma área da psicologia que aumenta a sua renda e te faz dona da própria agenda.